Amém. Você pode sentar. Uma boa noite, meus irmãos. Uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao mês de maio. Nós, no mês de maio, nessa igreja, estamos trabalhando sobre um tema muito interessante, que é o enviados. Nós somos enviados. Amém, queridos? Eu espero que você seja um enviado. Mas a pergunta certa é: enviado de quem para essa geração? Nós observamos e nós podemos entender que Deus envia seus anjos, envia homens e mulheres, mas também não podemos negar que o diabo também tem seus enviados. E muitas das vezes os enviados do diabo estão muito mais próximos do que nós imaginamos. Você já imaginou qual é a agenda de Jesus? A agenda de Jesus, a Bíblia vai dizer que a agenda de Jesus é muito simples. A Bíblia diz que ele veio para trazer vida e vida em abundância. A Bíblia diz que ele veio trazer libertação, transformação e cura. A Bíblia vai dizer que ele veio para salvar e amar e proteger e guardar todos os filhos de Deus. Esse é o envio, esse é o chamado do envio de Jesus, a agenda de Jesus. Mas você também sabe que Jesus tem um oponente. Vencido, mas tem um oponente. A igreja tem um oponente. Vencido, mas tem um oponente. E qual é o oponente da igreja? Satanás, o diabo. E eu não tenho medo de falar diabo nem Satanás, porque ele está debaixo dos pés da igreja. Amém, queridos? A igreja está na dispensação do enviado. A igreja está na dispensação de Jesus. E lá em Gênesis a palavra de Deus disse que a serpente iria ferir o calcanhar, mas o calcanhar iria esmagar a cabeça da serpente. E o Senhor otorgou a igreja. A igreja ela tem esta palavra, esta missão de ser a emissária do reino de Deus sobre a terra. A igreja é emissária das verdades que liberta, das verdades que traz sobre si, porque o reino de Deus é algo real e visível nos nossos dias. Mas nós não podemos esquecer que o nosso inimigo, Satanás, o diabo, também tem uma agenda. E qual é a agenda do diabo? A agenda do diabo é simples, mas real e verdadeira. O diabo veio matar, roubar e destruir. Esse tem sido a agenda do diabo nesses 2000 anos, e até que Jesus venha, ele vai continuar agindo dessa maneira. Nós não brincamos com o diabo, porque o diabo merece de nós um entendimento que ele não é um inimigo qualquer. Nós precisamos ter respeito pelo nosso inimigo. E às vezes nos falta respeito pelo nosso inimigo. Às vezes nós achamos que o nosso inimigo está de braços cruzados. Não. O nosso inimigo espera oportunidades. O nosso inimigo espera momentos aonde a gente possa falhar para que ele possa agir. E eu estou aqui hoje para te orientar algumas coisas, para abrir os seus olhos em algumas coisas. Porque afinal de contas, um dos papéis que a mim é dado como ministro do Evangelho é trazer orientações às pessoas que comungam a fé comigo neste lugar e despertá-los para abrir seus olhos. Os olhos de muitos estão fechados, ou muitos estão com os olhos que não estão observando de fato o que está acontecendo. Jesus vai dizer que o mundo jaz no maligno. Então, se Jesus afirmou que o mundo está no maligno, não sou eu que vou dizer que não está. Não sou eu que não vou dizer que Satanás não está mobilizando-se para destruir a tua casa, para destruir teus sonhos,
para destruir teus objetivos, para destruir aquilo que você é, porque na prática é essa a mobilização de Satanás. Mas eu quero profetizar na sua vida que Satanás pode rodear a terra, mas não tocará a tua casa. Ele rodeará a terra e não tocará na tua família. Ele rodeará a terra e não tocará na tua mente. Ele vai rodear a terra e não vai tocar nas suas emoções, porque o diabo já é um gigante vencido. Você sabe que o Satanás rodeia a terra, assim como os anjos. Pastor, onde está escrito isso? Em Jó. A Bíblia diz que quando os anjos de Deus passearam sobre a terra, Satanás adentra na comitiva celestial e chega até a presença de Deus. Talvez os anjos não perceberam o que estava acontecendo, como muitos de nós não percebemos o que pode estar acontecendo ao nosso redor, porque estamos ainda com as nossas visões embaçadas. Estamos com a nossa visão ainda fechada. Mas eu quero dizer a você que Deus vai nos despertar esta noite. Deus vai abrir os nossos olhos. Deus vai abrir os nossos ouvidos. Deus vai nos dar percepção sobre coisas novas. Eu profetizo nessa casa que enquanto eu ministro a palavra, uma unção cai sobre a sua vida para levá-lo a entender um princípio que é um princípio irrevogável. Você é a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra você, nem contra a tua casa, nem contra a tua família, nem contra os teus sonhos, nem contra os teus objetivos, nem contra nada na sua vida. O diabo vai vencer, porque ele já foi vencido por Jesus. E a igreja levanta-se para entender alguns princípios. A igreja precisa ser estratégica. Você precisa ser estratégico, meus irmãos. Você precisa perceber que você não está numa terra por estar numa terra. A terra é sua por herança, mas tem muitos oponentes na terra que tentam neutralizar você a alcançar seus objetivos. Hoje eu vou dizer a você e vou te alertar que existem muitos oponentes que tentam tirar você daquilo que Deus quer para a sua vida. Você lembra quando Jesus mandou os 70 irem pregar o evangelho? Jesus orientou os seus discípulos para que eles tivessem algumas atitudes. Entre as atitudes que Jesus dá aos enviados, ele dá uma estratégia dizendo: olha, tomem cuidado aonde vocês chegarem, porque vocês podem chegar em casas e as pessoas não darem a paz do Senhor para você. Então você não precisa ficar batendo cabeça se ninguém deu a paz para você. Vai e continue fazendo o que você foi chamado para fazer. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ver na Bíblia, irmãos, que uma igreja cheia do Espírito Santo estava enfrentando um problema. Porque o fato de sermos igreja não significa que não enfrentaremos problemas. Nós enfrentaremos problemas. Problemas conosco, com nós mesmos. Problemas com as outras pessoas. Problemas com o sistema. Problemas no trabalho. Problemas da igreja. Problemas em todos os lugares. Porque pessoas geram problemas. E eu espero que você não seja um gerador de problemas, mas você seja um solucionador de problemas. Eu espero que o Senhor te encha com o seu Espírito para te dar sabedoria para solucionar problemas. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é o nosso Pai. Ele nos ama mais do que qualquer outra pessoa na terra. Você acredita nisso? Então quando Ele nos vê rodeado por algumas coisas, a atuação do diabo, ele vai usar pessoas para nos alertar. Eu quero dizer a você
que você precisa começar a perceber algumas coisas. Cônjuge, seus irmãos, seus amigos ou seus líderes espirituais procurarem alertá-los sobre as coisas que estão ao seu redor. Nós precisamos aprender a ouvir. Deus nos deu 2 ouvidos, porque nós precisamos ouvir mais e falar menos às vezes. O nosso maior problema é que nós falamos demais sem ouvir as coisas. Quando você vem a esta casa, os seus ouvidos físicos e os seus ouvidos espirituais precisam ser despertados. Você precisa pegar a palavra liberada e usá-la como um instrumento de edificação para a sua própria vida. Porque a maioria das vezes nós não perdemos para o diabo. A maioria das vezes perdemos para nós mesmos quando não sabemos administrar algumas coisas que temos em nossas vidas. Então por isso o apóstolo Paulo vai falar algo muito importante. Ele vai dizer assim, irmãos, versículo 33, por gentileza. Versículo 33. Ele vai dizer: não se deixem enganar. O apóstolo começa a dizer: não se deixem enganar. Então, por algum motivo, alguns estavam sendo enganados. Por algum motivo, alguns estavam dentro da igreja de Corinto, estavam sendo levados ao engano. E hoje eu quero declarar que nessa igreja, todo o engano será dissipado no nome de Jesus. Todo o engano será extirpado desse lugar, em nome de Jesus. Porque nós não seremos mais enganados. Porque quem pode nos enganar? O diabo pode nos enganar. A mídia pode nos enganar. As pessoas podem nos enganar. E geralmente o engano, ele é muito sutil. A gente não percebe até o momento em que nós estamos vivendo às claras o engano. Quem já foi enganado sabe como funciona. E o apóstolo está dizendo: não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então está aqui claramente uma advertência, uma orientação de um líder para a igreja que estava em Corinto, dizendo: olha, igreja, perceba que você está vivendo dentro de um contexto mundano, aonde as coisas erradas tornaram-se certas, onde os valores fiéis se tornaram valores que não têm tanto valor. Algumas coisas que eram relevantes perderam a relevância. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. A igreja de Corinto não era diferente da igreja dos dias de hoje. As coisas mudaram, mas o pecado continua sendo o mesmo. Não há variação de pecados. Não há pecado pequeno, pecado médio, pecado grande. Há pecados. E tudo aquilo que nos desvia da mensagem central do Evangelho é pecado. Tudo aquilo que fazemos de errado é pecado. Então nós precisamos de pessoas que nos alertem para que os nossos olhos percebam o caminho que estamos caminhando. E ele vai continuar dizendo: como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Se fosse você, grifava a palavra bom senso. Porque o que falta em muitos de nós é o bom senso nos dias de hoje. A igreja atual, ela está baseando-se muito nas suas emoções. Somos muito emocionais, muito almáticos. E nós não precisamos ser almáticos, precisamos ser espirituais. Precisamos ser homens e mulheres que baseiam as suas atitudes na palavra do Senhor. A palavra de Deus não precisa de novas formulações. Ela precisa ser pregada, ela precisa ser estudada, ela precisa ser trazida como uma espada afiada que corta tanto de um lado como de um outro. E eu profetizo que a palavra nos cortará e nos fará e nos moldará e para sermos homens e mulheres melhores. Porque nós precisamos melhorar como cidadãos, como homens, como crentes, como pessoas. Estamos vivendo uma tirania do diabo nos dias de hoje.
O diabo não quer mais nada a não ser fazer a sua agenda real. E aí que está o verdadeiro significado dos enviados. Quando Jesus enviou os seus discípulos, quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho, Jesus estava dizendo: você é um enviado. E um enviado de Deus não muda somente esferas espirituais, muda as esferas físicas, esferas territoriais, esferas geográficas. Eu quero dizer para você esta noite que você é um enviado de Deus à tua geração, para mudar geograficamente a tua descendência, a tua geração. Há uma geração que vai viver uma mudança radical geograficamente. Você vai sair do lodo, você vai sair do abismo, você vai sair do vale, e Deus te levantará e te abençoará, e Deus mudará a sua geografia, porque um Deus que nós servimos é um Deus que muda a nossa geografia. Você crê nisso? Diga um amém, pelo amor de Deus. O que é a minha geografia, pastor? É toda a estação que você está. Deus muda as nossas estações. Há estações que muitas das vezes, irmãos, estamos, parece que em tempo de sequidão, em tempo de desastre, de coisas ruins acontecendo, catástrofes acontecendo. Mas há coisas que Deus vai mudar na nossa vida. Deus vai levar toda a catástrofe, Deus vai levar todo o mal, Deus vai levar tudo aquilo que está diante de nós, que nos trouxe um peso sobre a nossa vida, porque nós precisamos ter bom senso. E o bom senso de Deus liberado essa noite é: eu preciso entender que talvez o que eu esteja vivendo não é o que Deus quer para a minha vida. Porque o que eu estou vivendo pode ser exatamente o oposto do que Deus quer para a minha vida. Mas como eu não tenho bom senso, como eu não sei o que eu tenho que fazer, eu preciso parar e ouvir quem pode me orientar. E quem pode me orientar é alguém que tenha as características de um homem, uma mulher que seja enviado por Deus. E eu tenho que saber isso, eu tenho que crer isso. E eu quero dizer essa noite que eu não sou o único enviado de Deus a uma geração. Todos nós que aqui estamos somos enviados de Deus a uma geração. Você foi enviado, separado, você foi chamado, você foi salvo, foi limpo, abençoado, cheio do Espírito Santo para responder aquilo que o Senhor tem para essa geração. Porque se não foi assim, você não foi um enviado de Deus e não entende isso, certamente então você foi um enviado do diabo. Se você não entende a sua identidade como um cristão, você vai ter que entender então a sua identidade como um filho do diabo. Mas eu não acredito que nesta casa haja filhos do diabo. Eu acredito que nessa casa haja filhos de Deus. E os filhos de Deus irão reproduzir o que o Senhor tem para as suas vidas. Os filhos de Deus, então ele vai dizer: olha, tenha bom senso, parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isto para vergonha de vocês. Sabe o que Paulo está dizendo? Está na hora, Corinto, de você parar de ser corrompido pelas coisas humanas. Está na hora, centro cristão, de você ser corrompido pelas estratégias do diabo. Centro cristão da família, ouça o que eu vou dizer esta noite. Nós não nascemos para ler a cartilha do diabo e vivê-la. Nós nascemos para ler a cartilha de Deus e vivê-la em nossas vidas. Por isso Jesus vai dizer: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu quero profetizar nesta casa que a vida abundante de Jesus te encontrará em todos os segmentos da sua vida. E eu não estou falando de coisas somente espirituais, não. Eu estou falando de todas as esferas da sua vida.
seu casamento, seus filhos, seu trabalho, sua escola, sua universidade, seu trabalho, suas finanças, tudo que você tem hoje será invadido pela abundância de Deus. O diabo não vai poder mais cirandar a tua vida. É por isso que Paulo está dizendo: não se deixe levar pelos outros. Ele está dizendo: não se deixem enganar. O homem na terra te engana, mas o Deus do céu te liberta. O diabo no inferno tenta tirar de você tudo o que o Senhor tem para a tua vida, mas você é um instrumento de Deus nessa geração. Não ignore os avisos que o Senhor está enviando. Pelo contrário, tenha sabedoria e se afaste o mais rápido possível de tudo aquilo que te corrompe nesses dias. O que está te corrompendo nesses dias? O que podem estar te corrompendo nesses dias são as pessoas que desviam a sua atenção de Deus. Sabia disso? Esta é com certeza a mais perigosa armadilha que alguém pode plantar na sua vida. É te afastar a tua atenção de Deus. Você precisa de pessoas na sua vida, ao seu redor, que te ajudem a entender o que você é e quem você é. Eu estava falando para os dois jovens agora há pouco na minha sala, dizendo assim: olha, quando eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero. E quando eu sei o que eu quero, eu sei aonde vou chegar. Eu tenho que ter isso nitidamente, claramente na minha vida. Eu não sou um fruto de um acaso, eu não sou um zero à esquerda. Nós não somos qualquer tipo de pessoas. Nós somos os projetos de Deus na terra. Você é um projeto de Deus na terra. Deus não errou quando encontrou você. Deus não errou quando chamou você. Deus não errou quando disse a você: eu quero você na minha seara, eu quero você na minha presença. Ele não erra sobre isso. Mas o inimigo de nossas almas, tentando cumprir a sua agenda, ele levanta pessoas para nos desviar a atenção de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 16. Muitas pessoas que Satanás levanta, eles tentam nos dizer que nós não devemos seguir a presença de Deus. Muitas pessoas que Satanás levanta, enquanto os enviados de Deus dizem: você pode, os enviados de Satanás dizem: você não pode. Enquanto os enviados de Deus dizem: você foi levantado para abençoar a tua casa, os enviados de Satanás dizem: você não tem moral na tua casa. Quantas vezes nós ouvimos isso, que nós não temos moral na nossa casa, que nós não somos crentes autênticos, que nós não somos servos de Cristo autênticos. Mas eu quero dizer a você que esta noite você não será um condenado pelas pessoas. Você será levantado para ser um enviado na tua família, na tua casa. Porque os enviados, eles sempre entrarão em confronto. Sabe, uma das coisas que mais tenho percebido nos dias de hoje são os confrontos que nascem nos lares. Filhos, pais, mães, maridos, esposas e tudo mais. Uma série de situações que ocorrem dentro de casa, que nos fazem desacreditar naquilo que somos. Porque se tem uma coisa que Satanás sabe usar muito bem, são as palavras. Às vezes as pessoas olham para nós e os nossos comportamentos e as nossas palavras e as nossas atitudes depõem contra nós. E eu quero dizer a você,
as palavras, os gestos e as atitudes não vão mais depor contra você. Essas coisas vão te ajudar a entender o princípio de Deus para a sua casa. Você nasceu, você foi chamado, você foi gerado para que vocês sejam instrumentos de Deus, enviados por Deus na sua família. Romanos vai dizer: recomendo a vocês, 17 e 18. A 18, por favor. Isso. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e impõem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Duro isso. Mas o apóstolo Paulo está falando isso a uma igreja. O apóstolo Paulo não está falando isso a uma comunidade qualquer. É uma comunidade de crentes que se reúne em Deus. Ele está dizendo: não deixem se enganar. Não deixem, não tomem atitudes erradas. Ele está dizendo: eu recomendo. Ele está dizendo: é uma recomendação. Não é uma lei, não é uma doutrina, é uma recomendação. Então a recomendação diz: tomem cuidados com aqueles que causam divisões e colocam um obstáculo no ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Forte isso. Isso é forte. Cuidado, eu vou te alertar. Cuidado com as palavras. As palavras suaves, mas venenosas das pessoas, enviadas por Satanás, se tornam sementes malignas no seu coração, que germinam e crescem e geram pecado como fruto dessas sementes. Muitas das vezes você está com um coração cheio de coisas ruins, porque você precisa se afastar de algumas pessoas ruins. Diga amém por isso. Diga amém por isso. Você tem que selecionar as pessoas com quem você anda. Às vezes você quer ser amigo de todo mundo e você não pode ser amigo de todo mundo. Gente que é sábia sabe com quem anda. Gente que é sábia sabe para onde vai. Gente que é sábia não ouve qualquer um, principalmente os bajuladores. Quando você encontra no teu lado um bajulador, esse bajulador, irmãos, a palavra dele é suave, mas ao mesmo tempo ele pode te prejudicar da mesma forma que te elogiou. E aí a gente tem que ter um problema a resolver. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: nós amamos todos. A Bíblia nos ensina a amar a todos, mas não nos exige caminhar com todos. A Bíblia não nos exige andar com qualquer pessoa, porque eu só quero andar com pessoas que me fazem crescer. Eu quero andar com pessoas que me desafiem a melhorar. E esses grupos de pessoas estão em todos os lugares. Seja um gari que eu conheço hoje, que pode me ensinar muito mais do que um doutor, ou um doutor que pode muito mais me ensinar do que alguém que acha que não sabe nada. Eu preciso selecionar as pessoas que eu ando. E não tem nada a ver com grau de estudo, ou grau de profissão, ou títulos. Tem a ver com caráter. Tem a ver com posicionamento. Porque se você anda com alguém, irmãos, que te desvia você, que desvia a sua atenção de Deus, essa pessoa só vai levar você à ruína. Está escrito aí. Tem pessoas que estão só preocupadas com o seu apetite, isso quer dizer, com a sua barriga. Tem gente que cola em você, não é porque você é bênção, não. Tem gente que cola em você porque tem inveja de você. Tem gente que cola em você porque tem ciúme de você, porque não pode ver você desenvolvendo alguma coisa, que quer tirar, extrair algumas coisas.
O apóstolo Luiz Paulo está dizendo: tomem cuidado com essas pessoas, afastem-se delas. Pastor, mas e agora? Agora é uma decisão sua, porque eu estou te orientando, como eu falei anteriormente, mas a decisão é sempre sua. Alguns de nós estamos vivendo uma desgraça em nossas vidas, porque tomamos decisões erradas, porque fizemos escolhas que não deveríamos fazer, porque na hora de fazermos as escolhas, a nossa petulância, a nossa arrogância foi tão grande, que não tivemos a coragem de perguntar a alguém: eu posso fazer isso? Porque achamos que temos a vida é nossa. Ei, a vida que tu tem é emprestada. Se Deus fazer assim agora, ó, tu vai embora. A moça estava casou 18 horas. Às 18h45 ela estava morta. Quando ela saiu para fazer a foto, veio um carro e matou ela. A matou. Quem tem controle da vida aqui? Ninguém. Você não tem controle da sua vida, mas enquanto você tiver uma vida, honre a vida que Deus te deu. Enquanto você tiver uma vida, seja inteligente com essa vida que Deus te deu. Afinal, você só tem uma vida. Você não tem duas, não tem três, não tem quatro, não tem cinco. Você só tem uma vida. Se essa for, já era para você. O lugar é os 7 palmos debaixo da terra. Por isso eu quero dizer a você, te alertar: tome cuidados com as pessoas venenosas enviadas por Satanás. Às vezes ela quer tirar você do caminho. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Ah, vamos fazer isso? Não, eu sirvo a Deus. Vamos fazer aquilo outro? Não, eu sou temente a Deus. Vamos fazer coisas boas. Podem ser aquelas coisas que Satanás vai mais usar para desviar você do caminho. Porque nem tudo que é bom vem de Deus, mas tudo que Deus faz é bom. Você entende isso hoje? Porque coisas boas só vêm às vezes tirar o nosso foco. E não existe nada melhor para tirar os nossos focos do que as más companhias. Eu vou te dizer uma coisa e guarda isso como um instrumento na sua vida, uma ferramenta, uma chave. Não existe aliança entre as trevas e a luz. Você pode comungar com as trevas, mas não há aliança com as trevas. Porque toda vez que você aliançar com as trevas terão muito mais poder do que você, porque às vezes você tem medo de dizer não. Você tem um amigo, você tem um conhecido, você tem um colega de trabalho, você tem um monte de gente ao teu lado que está fazendo um monte de coisa de errada, e você tem medo de se posicionar como um servo de Deus, e aí você faz o que eles estão fazendo. Aí já era para você, porque tem gente que é muito bom nisso, tem muita gente que é excelente nessa situação. Você deveria se posicionar, mas não se posiciona, e aí se não se posicionar, você vai fazer o quê? Você vai ser levado, porque você pode ser uma Maria, vai com as outras. Mas em nome de Jesus, o seu posicionamento será real. A graça e a luz de Deus na sua vida não te permitirá ser envolvido por coisas ruins. Você é um instrumento de Deus na tua geração. Você não será influenciado por qualquer um, mas você influenciará qualquer um que está na tua vida. Você influenciará pessoas que estão ao teu lado. E não é porque você é bom ou inteligente, não. É porque você tem a presença de Deus na sua vida. Porque existem pessoas da palavra de Deus, como José e tantas outras pessoas, que se posicionaram e não deixaram ninguém tomar aquilo que era de Deus na vida deles. Eu profetizo na sua vida um crescimento, uma prosperidade, um desenvolvimento, uma coisa tão grande na sua vida que vai romper as estruturas. Mas quando você se posicionar, porque enquanto você não se posicionar, o diabo vai pisar na tua cabeça. E ele tem feito isso com muitos de nós. Ele tem feito com muitos de nós isso. E eu queria muito que você fosse comigo para Provérbios, capítulo 1, versículo 10 ao 16.
Deus vai dizer uma coisa interessante. Existem aquelas pessoas que nos incentivam a fazer o mal. Ei, eu vou te dar um conselho como seu pastor. Você, se fosse bom, eu não te dava, eu te vendia. Mas eu vou te dar assim mesmo. Cuidado com quem você senta. Cuidado com quem você se associa. Nem todo mundo que quem você se associa tem o mesmo coração que você, tem as mesmas atitudes que você tem. Vou te dizer, eu vou te dar um outro conselho, e mais forte ainda. Não ache que as pessoas não farão com você aquilo que você não é capaz de fazer com as outras. Você pode dizer assim: pastor, eu sou bom, eu não falo mal de ninguém, eu não quero mal para ninguém. Isso não significa que as outras pessoas não queiram isso para você. Não significa que alguém não vai armar uma casinha para você. Não significa que alguém não vai falar mal de você. Para com isso. Seja mais inteligente. Seja mais, biblicamente falando, seja mais inteligente. O mal está em todos os lugares. O mal não está no inferno. O mal pode estar na tua casa, o mal pode estar no teu trabalho, o mal pode estar na tua empresa, o mal pode estar em todos os lugares, porque você não conhece o coração das pessoas. Você só sabe o que elas querem que você veja. Diga amém por isso. As pessoas, você só sabe das pessoas o que elas querem que você veja sobre elas. Por isso tem muita gente que usa as redes sociais para contar a vida, e todo mundo sabe da vida dela. Mas tem coisas que você não sabe da vida de muitos, porque elas não usam a rede social. Porque elas só mostram o que elas querem que você veja. E o que você está vendo pode ser uma máscara. Pode ver um personagem. Porque o que não falta hoje na nossa geração é personagens. Olha o que diz Provérbios. Salomão vai dizer o seguinte: filho meu, se os maus tentarem seduzi-lo, não. Quero que você fale mais alto isso. Meu filho, se os maus tentarem te seduzi-lo, não. Você só vai ceder se você quiser. E ninguém, eu estava falando isso para minha esposa, acho que foi para ela. Irmãos, ninguém força eu beber alguma coisa. Ninguém força eu cheirar alguma coisa. Ninguém força eu olhar, abrir a internet e ver pornografia. Ninguém força eu fazer as coisas erradas. Eu só faço se eu quiser. E aí quando eu faço, eu quero achar agora um culpado. O culpado é: eu sou fraco. Mas você é um crente. A fraqueza faz parte da sua vida. Mas se a carne é fraca, o espírito é forte na sua vida. Então você tem que saber o que você faz, aonde você vai, com quem você anda. Para de achar que quem é mal quer o teu bem. Se nós que andamos com crentes, irmãos, nos decepcionamos todos os dias com eles, imagina aqueles que não têm o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Versículo 2: se disserem: venham conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando uma emboscada contra quem nada suspeita. Esse provérbio para mim é uma bula para os dias de hoje. Esse provérbios para mim, ele é impressionante. Eu tenho um livro lá na minha casa, do Mike Murdock. Eu esqueci o nome. Beto, como é o nome do livro lá? Aquele livro fininho, Pérolas de Sabedoria, eu acho.
que é o livro que fala sobre o meu posicionamento. Você quer ser sábio? Leia todo dia Provérbios. Mas quer ser sábio ainda? Não só leia, viva Provérbios. Sabe por quê? Está muita gente cheia de muita letra. Tem gente que conhece a Bíblia, mas não vive a Bíblia. É por isso que muitos de nós não somos alcançados mais e mais pela bênção de Deus. Porque a bênção de Deus não está ligada a quem conhece a promessa. Está ligada a quem obedece a promessa. Se você obedece a promessa, a bênção te encontrará. Diga amém por isso. Se você tem a promessa na sua vida, você vai viver a promessa. Aí o que diz o texto sagrado? O texto está dizendo: você precisa entender que tem gente que arma uma arapuca contra você. E gente, se você tem concorrente, tem gente que está armando para você. Tem gente que quer ver a tua desgraça. Sabia disso? Ah, pastor, não tem. Tem gente que não consegue ver você sonhando. Tem gente que não consegue ver você vivendo. Então, pelo amor de Deus, se desvie das pessoas que incentivam você a fazer o mal. Aí, ó. Se desvie dessas pessoas. Por quê? Porque eles vão levar, por favor, o versículo seguinte. Vamos engoli-las vivo. Olha só esse diálogo. Eu acho impressionante esse diálogo. É como se eu estivesse vendo um filme de gangster. Esse diálogo aqui é incrível. O que Deus está dizendo é incrível. Ele está dizendo: olha, vamos armar uma arapuca e engolir as pessoas vivas. Como a sepultura engole os mortos. Preste atenção no que você está lendo. E diz assim, ó, vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Versículo seguinte: acharemos todo tipo de objetos valiosos e encharemos as nossas casas com o que roubamos. Isso aqui é uma advertência de Salomão quando diz que a gente precisa estar entendido dos momentos em que nós vivemos. Se alguém te chamar para fazer a coisa errada, diga: não, eu não. Se alguém disser assim, vamos pegar 10 reais a mais do lanche, se vamos pegar uma nota fria, se vamos gerar um documento inexistente como foi agora, sai fora. Sai fora. Porque os meios não justificam os fins. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. As pessoas às vezes acham que se brinca com Deus. Ninguém brinca com Deus. Olha o versículo seguinte, por favor. Junte-se ao nosso bando. Dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Boa proposta. Quantas propostas dessas você já não recebeu na sua vida? Quantas vezes alguém chegou para você, e se você de repente trabalha numa área onde é de compras, quantas vezes alguém chegou com você e disse assim: olha, você leva um pouquinho a mais, eu também, mas vamos inflar o valor. Eu estava conversando com o Chico um dia desse. O Chico é um engenheiro de saneamento lá em Tucuruí. E estava andando com pessoas muito importantes. Mas ele disse que um dia ele viu alguma coisa acontecendo. E ao invés dele ir para cima, ele foi para trás. Porque todas as pessoas com quem ele andava estavam morando em bons condomínios, não era, Chico? Boa casa, não é? Todo mundo. Mas quando veio a Polícia Federal, levou todo mundo. Porque as pessoas, elas não pensam sobre isso. Tem horas que você vai precisar dizer não para as pessoas. É uma coisa boa? É, mas eu não quero.
É uma coisa que pode me ajudar? É, mas eu não quero. É uma coisa que pode me elevar? É, mas eu não quero. Muito obrigado, fica com isso. Mas eu quero estar diante do meu Deus com a minha consciência tranquila e viver as promessas do Senhor para a minha vida. É igual uma coisa que você dá na igreja. Tem gente que um dia desse deu um instrumento para a igreja, irmãos, e levou o instrumento para casa depois dizendo: eu dei, mas me arrependi. O problema é seu se você se arrependeu. Porque com Deus você não brinca. Com Deus você não vai chegar a lugar nenhum se for desonesto. A desonestidade está em todos os lugares. Diga amém por isso. Mas a honestidade também está em todos os lugares através da sua vida. Você é um enviado de Deus. E porque o enviado de Deus, você vai ser como José. Vai apanhar, vai para a cadeia, vai para qualquer lugar que tenha que ir por ser honesto, mas não se preocupe. O Deus que te deu honestidade é o Deus que te honrará no dia da tua luta. É o Deus que te levantará, é o Deus que te abençoará. É o Deus que vai fazer você sair do calabouço e ir para o trono do rei. Porque Deus é um Deus que honra os seus servos na sua posição. Você decide se você é um enviado de Deus ou do diabo. E para encerrar, eu quero que você abra só mais um texto comigo. Deixa eu só ver aqui. É Salmos capítulo 1. Salmo capítulo 1. Versículo 1. Ei, presta atenção. Como caiu isso aqui agora, assim será a vinda do Filho do Homem. Você não estará esperando. E você não pode se assustar com as coisas. Esteja preparado. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Te prepara. Te prepara. Para que quando Ele vier te buscar, você esteja íntegro. Amém, queridos? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Está entendendo isso? Quem é que senta na roda? Eu, se quiser. O problema é que nenhuma influência pode me levar a fazer o que eu não quero fazer. Ah, pastor, é meu marido. Não, não pode fazer. Ah, pastor, é meu filho. Não, não pode fazer. Porque você tem consciência. E a consciência, eu gostei muito essa semana de um episódio que eu vi. O marido não quis assumir a besteira que fez, mas a esposa foi lá e assumiu a besteira que o marido fez. Eu olhei aquilo e disse assim: Senhor, muito obrigado. Porque tem pessoas, tem esposas que iriam dizer da mesma forma: eu não sei de nada. Mas a consciência daquela senhora a permitiu ter a verdade, porque a verdade liberta. Ela pode até sofrer consequências pelo que ela disse, mas ela vai ter a consciência tranquila. Diga amém por isso. Tenha a sua consciência tranquila. Ah, foi o meu marido que fez. Mas ela disse: não fui eu que fiz, foi ele que fez. Porque mesmo sentando na roda de alguém errado, ela não concordou com o erro do marido. Isso é uma coisa para você que está aqui: para de passar a mão sobre os erros dos outros. Para de achar que o outro é um coitadinho. Deixa o outro assumir seus BOs. Porque quando o outro assume o seu BO, ele vai aprender a lidar com as coisas com seriedade, com caráter, com fidelidade daquilo que faz. Porque não pode existir na nossa mente
essa ideia de sentar como os zombadores e querer ser abençoado por Deus. Isso não existe. Eu não posso seguir os conselhos das pessoas erradas e achar que os conselhos deles são melhores do que o conselho da palavra de Deus. Às vezes você está ouvindo, eu gosto de ouvir muitas pessoas. Eu tenho essa facilidade de poder ouvir muitas pessoas falando. Quem for no meu canal do YouTube, eu ouço muitas coisas, mas eu não ouço como revelação para o meu coração, porque eu sei quem tem a revelação de Deus para o meu coração. Eu posso ouvir qualquer um, mas não influencia as minhas decisões, porque as minhas decisões são baseadas na minha experiência com Deus, na minha liderança primais, que são as pessoas que me orientam. Eu não dou ouvido para ninguém aí, não. Sabe por quê? Porque eu não vou sentar na roda de muitos escarnecedores. E na igreja tem muito escarnecedor também. Não só no mundo, não, irmãos. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você ouve. Versículo 2. Ao contrário, o antônimo é o seguinte: sua satisfação. O que é satisfação? É alguém que esteja satisfeito. Se eu fosse perguntar aqui quem está satisfeito com a sua vida, poucos levantariam a mão para simbolizar isso, porque tem muita gente insatisfeita com a sua vida, porque não alcançaram os seus sonhos e os seus objetivos, porque não viram as coisas que sempre almejaram se tornar uma realidade, e às vezes são frustrados, e a frustração traz insatisfação. Mas eu vou te dar um conselho: você quer ser satisfeito? Olha o que está escrito aí. A satisfação vem através da lei do Senhor, através da Bíblia Sagrada, através das coisas que Deus mostrou para nós. Nesta lei, eu não leio ela, eu não leio a lei, eu não tenho só o conhecimento da lei, eu usufruo da lei, eu medito nela dia e noite, eu absorvo ela dia e noite. Eu absorvo a lei no meu coração, porque ela é a chave que vai mudar a minha trajetória de vida. Eu não posso ler, porque às vezes eu leio demais e não sei nada. Porque às vezes, quem sabe muito, às vezes nem fala nada. Mas quem não sabe nada, fala pelos cotovelos. Porque quem tem a lei não é miserável. Quem tem a lei não vive uma insatisfação de vida. Porque a satisfação da vida dessa pessoa está em cumprir os objetivos que a lei foi gerada. Aí você vai dizer: ah, mas eu não sou do tempo da lei, eu sou do tempo da graça. Tudo bem, é a mesma coisa. Não acho que a graça é de graça, porque não foi de graça. Não seja um idiota, e me perdoe essa palavra, achando que a sua vida não precisa de leis, ela precisa de regras. Ninguém aqui vive sem regras. Porque se você viver sem regras, se a sua vida for desregrada, você vai morrer antes do tempo. Se você come demais, a gordura demais, se você tem tanto, as suas veias vão entupir. Você precisa ser regrado. Você precisa ter regras na vida. Se você não ouve ninguém, porque você é alguém que acha que ninguém pode te dizer nada, pelo menos, pelo amor de Deus, ouça a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nunca foi feita para te amaldiçoar, ela foi feita para te abençoar. O problema é que a tua desobediência é tão grande, mas é tão grande que você não obedece, porque acha que não precisa disso. Mas você precisa, porque Deus quer satisfazer os desejos do teu coração. Deus quer te ver feliz. Ser feliz não é ter tudo o que nós queremos. Ser feliz é valorizar o que temos. Você nunca vai ter tudo o que você quer, porque se você tiver tudo o que você quer, você será uma criança mimada.
uma criança que ninguém vai poder tirar. Hoje eu estava falando ali com o Levizinho estava lá no escritório, eu fui peguei, chorando por causa de carrinho. O Levi não tem maturidade, mas você tem maturidade. Eu espero que você tenha maturidade. Versículo seguinte, por favor. E como uma árvore plantada, uma árvore não cresce do dia para a noite. Uma árvore tem a prova do tempo. Sementes são plantadas para que elas virem árvores. Há uma prova do tempo. Eu quero dizer a você essa noite, pelo amor de Deus, para de ficar se queixando do tempo. O Senhor não chega atrasado. O Senhor não está atrasado na tua vida. Ele vai trazer as coisas no tempo certo, quando você tiver maturidade para lidar com as coisas no tempo certo. Porque se o Senhor te dá o que você quer agora, você é capaz de desviar-se pela bênção que o Senhor te deu. É por isso que tem muita gente que não tem nada na vida. Não tem nada porque não está preparado para ter. Porque lhe falta equilíbrio. E o equilíbrio é aquilo que eu quero pedir ao Espírito Santo que derrame na sua vida essa noite. Equilíbrio. Equilíbrio para você saber filtrar as coisas. Equilíbrio para você saber dizer não às coisas. Equilíbrio para você dizer sim para algumas coisas. Equilíbrio para se afastar de pessoas. Porque essa árvore plantada junto às ribeiras de águas correntes, essas águas são a palavra, dá fruto no tempo certo. Você vai dar fruto no tempo certo. Não tenha impaciência. Pelo amor de Deus, deixa a impaciência de lado. Ela é a causa de você tomar decisões precipitadas e errar pra caramba. Alguns de nós estamos errando pra caramba, irmãos, porque nós somos precipitados. E o Espírito precisa mudar a nossa vida. Nós não somos passivos. Não é isso que eu estou falando. Nós não devemos ser passivos, nós devemos ser pacientes. Há uma diferença em passividade e paciência. Tenha paciência. O Senhor te atenderá na hora certa. As suas folhas não murcham. Tudo quanto Ele faz prospera. Mas tudo isso não está ligado a só ser uma árvore. Tudo isso está ligado à obediência à palavra. Esse é o engano de muita gente por aí. Acha que por causa da árvore, os títulos, a formação, acha que por causa do conhecimento na network, desculpa, isso é besteira. Porque não é isso que te prospera. O que te prospera é a meditação na palavra de Deus dia e noite. É o afastamento de gente que não deveria estar andando com você, de gente que não deveria estar entrando na tua casa, de gente que não deveria estar almoçando na tua mesa, de gente que não deveria estar compartilhando com você algumas coisas. Porque tem gente que não foi feita para te ouvir falar os teus sonhos. Não tenho tempo para falar sobre isso. Eu ia falar sobre José. Todas as vezes que José ia contar os sonhos para os seus irmãos, a Bíblia fala que ele ficava irado. Psiu. Toma cuidado para quem você fala as suas coisas. Tem gente que quer te ver bem, mas não quer ver você melhor do que elas. Você está entendendo o que eu estou te falando hoje? Ou você é um enviado de Deus, ou você é um enviado do diabo. Porque se eu sou alguém que Deus está querendo fazer alguma coisa, eu vou obedecer a palavra. Vai me doer? Vai muito. Quando José foi contar para os irmãos dele, a Bíblia diz que eles ficaram irados. Sabe por quê? Tem gente que não está preparado para ouvir o teu sonho.
Tem gente que não está preparado para sonhar contigo. Tem gente que só quer te trazer para trás. Então eu vou te dar mais um conselho. Sai correndo das rodas dos zombadores. Sai correndo do mal. Apressa-te a fugir do mal. O cara veio com uma história, tu sai de banda. Para de deixar o seu ouvido ser cheio de coisas ruins. Eu, Marcelo, tenho deixado de ir em muitos lugares porque eu não quero compartilhar algumas coisas com as pessoas. Com algumas pessoas. Eu não quero. Porque eu sei que tem rodas, tem lugares que só impera a inveja, a fofoca, a mentira, o disse-me-disse. Então eu escolho com quem eu ando. Você pode até achar, pastor, o senhor faz seleção de pessoas? Nesse caso eu faço. Porque eu só ando com quem me acrescenta. Então eu quero que você entenda isso hoje. Ande com quem lhe acrescenta. E o mal não chegará à tua tenda. E a maldição não chegará na tua casa. E a bondade do Senhor te seguirá todos os dias. Você quer ver? Por favor, próximo versículo. Próximo, isso. Não é o... Sabe, eu fico olhando para esse versículo. Sabe, nós não somos como os ímpios, que são como palhas que o vento leva. Você vai parar de não ter eira nem beira. Você vai ser fincado. Você vai criar raízes. Você será um abençoador. Você dará frutos que abençoará não só você e a todos que estão ao seu lado. Porque você não é uma pessoa que vai com as coisas. Você não muda de atitude a qualquer momento. Você não é uma pessoa sem caráter. Não, você é uma pessoa que tem seus valores. E os seus valores serão coisas poderosas nos próximos dias na sua vida. Versículo seguinte. Pois isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade do justo. Tudo que eu falei aqui, se eu falar lá fora, ninguém vai entender. Porque a linguagem daqui é diferente da linguagem de lá. Aqui eu posso ensiná-los. Lá fora eu tenho que me posicionar. Porque afinal lá fora só tem uma linguagem que as pessoas ouvem. E não é a linguagem da sua oração ou do seu caráter. É o seu poder. Quanto mais poder você tiver, mais as pessoas te respeitarão lá fora. Isso quando você não tem dinheiro, porque também é a mesma coisa. As pessoas lá fora não te respeitam porque você é um crente. Mas é porque você é um crente que elas vão começar a te respeitar pelo seu posicionamento. Porque Deus vai honrar você. Amém? Por favor, mais um. Tem mais um? Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, no nome de Jesus, vamos ficar de pé, por favor. No nome de Jesus, eu quero te pedir que você absorva essa palavra. Essa palavra não vai ter poder nenhum se você não quiser que ela tenha poder. Porque você ouviu, mas não pode só ouvir. Você tem que praticar. Porque você já ouviu tantas coisas e ainda continua no erro. Por favor, não erre mais. Primeiro,
Você não tem tanto tempo para errar como tinha antigamente. Cada momento que se passa é um momento que você precisa errar menos. Porque afinal de contas você não está ficando mais novo, você está ficando mais velho. E o envelhecimento não é uma coisa ruim, o envelhecimento é uma coisa boa. Ao envelhecermos, temos maturidade para lidar com algumas coisas. Ao envelhecermos, temos equilíbrio. Então, pelo amor de Deus, como diz o narrador esportivo, pelo amor dos meus filhinhos, pense na sua vida. Você não pode mudar a vida do seu esposo. Você não pode mudar a vida dos seus filhos, dos seus pais ou qualquer outra pessoa. Mas você pode mudar a sua vida. Porque é a sua vida que precisa ser mudada. Então, em nome de Jesus, faça as escolhas certas. Em nome de Jesus.